Bom, gente, vamos falar então sobre o nosso queridinho operacional do milho, certo? Vamos lá, gente. Qual é o conceito todo do nosso operacional? Ele é um modelo seguidor de tendência, tá? Que é onde as grandes quantias de dinheiro são feitas, tá? São operacionais de tendência, certo? Já que o milho é um ativo de tendência, então a gente tenta pegar o início de uma tendência e tenta surfar ela sempre que até onde nós conseguirmos surfá-la, né? Então a gente tem critérios técnicos para entrar na movimentação e critérios técnicos para sair da movimentação, certo? Vamos lá, qual é o grande problema de um operacional seguidor de tendência? Ele é um operacional que tem um excelente fator de lucro, né? Um excelente payoff, ou seja, quando ele ganha muito dinheiro e quando ele perde pouco dinheiro. Só que ele normalmente ele ganha poucas vezes e perde muitas vezes. Então, emocionalmente, ele é um operacional que o investidor ele sofre um pouco para que ele consiga de fato ver ali o seu capital aumentar, né? Porque o milho ele acaba fazendo grandes movimentações, porém essas movimentações elas não são tão frequentes, tá? Então, quando a gente tem um cenário desses, a gente precisa entender que o nosso capital ele vai sofrer as oscilações, porém, quando a movimentação acontecer, essa movimentação tende a pagar todos os prejuízos que nós tivemos e, consequentemente, sobrar ali um bom capital, certo? Então, sabendo desse ponto negativo, que é um modelo seguidor de tendência, a gente procurou ao longo dos anos, né, já que nós começamos a trabalhar com esse modelo em 2020, né, em praticamente final de agosto de 2020, nós pegamos ali outubro, uma excelente movimentação de alta, né, no modelo, e fizemos ali um bom dinheiro. Só que aí o que acontece? A gente foi identificando ao longo do tempo que a gente poderia encontrar algumas formas de talvez não depender somente de movimentações longas. Então, essas adaptações, essas modificações e essas customizações para que a gente possa, de fato, ver a nossa curva de capital ser um pouco mais suave, a gente foi implementando. E isso gerou para a gente dois modelos especificamente. Tá? Vamos falar do de compra primeiro. Então, a gente tem um modelo de compra onde a gente tem dois robôs. Um robô que ele tenta pegar o início da tendência e trabalhar até o final da tendência. E o outro robô, ele entra junto com esse robô de início de tendência, só que ele tem alvos, tá? Então, esses alvos, o que são alvos? São take profits, ou seja, quando ele entra na operação, ele já calcula com base nos critérios técnicos que ele tem por si definidos, ou seja, ele basicamente identifica ali a volatilidade, o tamanho da volatilidade, e ele tenta calcular essa volatilidade até onde o preço poderia, nesse cenário, nesse momento ali, trabalhar. Então ele vai lá e coloca um alvo. Isso vale para venda também, tá? Ele coloca um alvo específico e aí ele tenta pegar esse alvo, certo? Então essa é a ideia. Esse conceito é muito interessante porque quando a gente tem um mercado que não está trabalhando tão forte numa tendência, a gente vê que a nossa curva de capital ela não faz picos e quedas, né? Ela sobe e desce um pouco de forma mais linear, certo? Então, quando nós entrarmos nos detalhes dos operacionais, nós vamos ver ali a curva de capital do backtest muito mais suave, tá certo? Isso é muito interessante porque ela dá um conforto emocional, tá? E para venda, a mesma coisa. Então, a gente tem um operacional, um robô, que tenta pegar o início da movimentação de queda até o final, né? A gente entende o final como sendo um critério técnico de uma virada de uma média, né? Para que a gente possa, de repente, sair dessa operação com o lucro, né? E aí o outro robô ele vai tentar fazer exatamente a mesma coisa que o robô de compra faz, né? Que é colocar alvos ali com base nos critérios de volatilidade que ele enxerga ali dentro daquele momento que ele está operando, certo? Então os quatro robôs eles vão operar juntos, tá? Eles operam juntos e a ideia é que eles consigam fazer com que a nossa curva de capital seja a mais suave possível, né? Para que a gente não tenha grandes oscilações ali. São robôs que operam no time frame 60 minutos, ou seja, cada candle de 60 minutos, e aí eles vão procurar suas entradas e saídas, tá? Eles não são robôs que são muito simples de você entender em termos de apenas visualizando eles operarem ali, tá? Eles fazem uma série de validações no gráfico diário para fazer uma checagem se a gente está num momento que eu tenho talvez uma resistência acima, ou seja,
Se eu for comprar, eu vou tentar fazer com que eu entre numa compra sempre que eu tenho uma confirmação de um rompimento, por exemplo. Uma venda também, eu vou tentar fazer uma venda apenas quando no gráfico diário eu tenho ali uma perda de uma mínima importante ou uma perda de uma média importante, para daí sim tentar minimizar ali operações que tendem a não dar tão certo quanto operações que a gente consegue filtrar melhor. Então, a gente foi tomando muito cuidado ao longo do desenvolvimento dessas estratégias para que a gente não fizesse nenhum tipo de overfitting. O que é overfitting? É a gente trabalhar uma customização para determinado momento do mercado, né? Então, isso é muito importante quando a gente desenha um modelo operacional que vai rodar, ou seja, ele vai ser executado de forma contínua, porque a gente não pode simplesmente desenhar um modelo que para essa operação aqui teria funcionado e para outra operação não. Então, isso é um critério muito importante da gente observar quando a gente cria um modelo operacional, né? Porque um modelo operacional ele é muito mais sofisticado, digamos assim, do que simplesmente um setup, né? O que é um setup? O setup, por exemplo, eu vou operar uma média de 9. Então, por exemplo, eu vou comprar, se o robô, né, se a média romper, se o preço romper a média, eu vou comprar e vou seguir na média. Esses modelos eles dão muito dinheiro sim, mas são modelos mais engessados, né? São modelos que quando você faz um teste estatístico, você vê que você tem ali períodos muito longos, né, de estagnação. E isso para o investidor, para o trader especificamente, não é algo muito emocionalmente confortável. Então, a ideia é que a gente, conceitualmente toda, é que a gente tenha condições de tirar um pouco de dinheiro do mercado, mesmo quando o mercado ele não está numa tendência. Então, resumidamente, é essa a ideia dos operacionais em conjunto, tá certo?